Gente, nós estamos no Senac Santos, onde está acontecendo o lançamento do primeiro anuário de arquitetura e design do Litoral Paulista. Iniciativa do Clube Design do Litoral Paulista, que é presidido pelo Sérgio Bonito. Parabéns pela iniciativa, aliás, parabéns pelo sucesso do Clube Design, né? Acho que nenhum clube está durando tanto tempo quanto o Clube Design. Olha, João, Santos teve outras experiências assim. Eu estou há 3 anos com as lojas, então eu só conheço de 3 anos para cá, foi quando a gente começou a mexer com o clube completa 3 anos no final do ano. Então eu ouvi falar que algumas experiências não deram certo. Felizmente, assim, a mentalidade da gente é outra, é uma mentalidade de somar. Eu sempre brinco, é somar e multiplicar, a gente não divide, não subtrai, a gente agrega. É um clube que não tem apenas uma loja de cada segmento, você tem 2 ou 3 lojas, ou até mais, no caso de planejados. A gente analisa muito o potencial, a característica, a qualidade das lojas. Você pode ver que as principais franquias nacionais estão no clube. E a gente tem como foco dando oportunidade para os profissionais serem reconhecidos. Eu falo que o clube ele não escolhe os profissionais, o clube reconhece aqueles que tiveram um desempenho, um destaque em um determinado período. Em 2011 existiram 20 profissionais, em 2012 outros 19 agora que estão nesse anuário. Agora em novembro termina o plano em 2013, vamos lançar o segundo anuário ano que vem, já que a gente não sabe quais são. A cada trimestre também são premiados os 3, 4 ou 5 primeiros. Nesse final de ano, agosto, setembro, outubro, novembro, os primeiros também estão participando de várias premiações. Sempre tem como foco dar visibilidade para o profissional. A gente é daqui da Baixada, a gente sabe que muitos dos imóveis de Santos, Guarujá, Praia Grande, é um segundo imóvel da pessoa e ela acaba comprando o imóvel aqui, mas conhece um profissional lá de São Paulo, contrata o profissional lá, compra lá, e aí você vê o caminhão passando aqui de outras lojas e não gera negócios na cidade. Então a intenção da gente é classificar, a gente fez treinamento com arquitetos, com os lojistas, com os vendedores, elevando o nível de atendimento, criando um padrão de atendimento de São Paulo, para que o santista não precisasse sair e o morador de São Paulo, do ABC, do interior, pudesse contratar os profissionais daqui para que eles fizessem negócio em Santos e gerando negócios aqui, também cria mais oportunidade de trabalho. Nós estamos gerando emprego também. Sem dúvida. E como o cliente pode identificar as lojas que fazem parte do Clube Design? Olha, nós temos todas as lojas têm um adesivo do clube, um adesivo verde. Também pode entrar no site clubedesignbr.com.br. Lá eles vão ter todas as lojas, clica na loja, você vai direcionado direto para o site de cada loja, descobre o que cada um está fazendo. E no site a gente tem acesso, você pode ter acesso ao blog também. E no blog você vê todos os eventos que a gente vem fazendo há 3 anos. A gente sempre vai estar levando informação, cultura. Eles agora estão indo, os profissionais, com alguns lojistas também para Londres. Está acontecendo uma semana de design em Londres agora, em setembro. Lá eles vão estar descobrindo o que está acontecendo de mais atual no mundo. E no final a gente vai fazer um outro evento para que eles apresentem aquilo que eles descobriram, aquilo que eles viram de novidade, para estarem levando para aquele que é o grande beneficiado com isso tudo, que é o cliente final. Iniciativa brilhante. Hoje, então, o lançamento do Anuário de Arquitetura e Design do Litoral Paulista, que é uma referência para o profissional e também uma referência para o cliente final, porque você busca profissional, às vezes não tem referência, e esse anuário vai servir, vai ter essa função também. Exatamente, são 2.000 exemplares. Alguns nós estamos distribuindo hoje aqui, outros as pessoas podem pedir pelo site. Os demais nós vamos estar distribuindo no São Paulo, ABC, interior de São Paulo, em empreendimentos imobiliários, locais de grande permanência das pessoas, que a gente quer que esses profissionais sejam reconhecidos por todos. Bom, gente, vamos ver mais um pouquinho da noite de lançamento do primeiro anuário de arquitetura e design do Litoral Paulista, iniciativa do Clube Design. One of these days I will be what you
Olha, um grupo de empresários se reuniu aqui na Baixada Santista e foi buscar o Álvaro Guilhermo para elaborar um plano de trabalho, daí surgiu o Clube Design. Isso tudo em função da experiência que você tem nesse mercado há muito tempo. E você fez um produto que atendeu exatamente a expectativa dos lojistas e dos profissionais aqui da região. Exatamente. Por sorte, hoje eu acho que é um dia de comemoração, porque a gente consegue mostrar que a coisa leva um tempo para ser feita, né? A minha empresa tem 30 anos no mercado, estou acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Eles queriam uma ação que realmente viesse se envolver culturalmente com a cidade. Não são apenas ações marqueteiras e fazer coisas brilharem, né? Essas explosões que é muito comum nesse tipo de segmento. A ideia era criar uma ação cultural que se envolvesse com o mercado, que possibilitasse que as empresas crescessem junto com o mercado imobiliário que está crescendo e que fosse deixando um registro histórico. Hoje o lançamento desse livro é isso. Você pode ver que a qualidade do livro, a qualidade do conteúdo, do material dos profissionais mostram que tanto profissionais quanto os lojistas estão super preparados para atender esse novo momento que a cidade está recebendo. Ele vai ser distribuído em todas as escolas, as bibliotecas vão receber gratuitamente esse livro. Nós temos uma parceria aqui com o Senac, com o Instituto Europeu aqui de Santos também, onde os seus professores e alunos estarão recebendo. Alguns empreendimentos da região estarão recebendo para dar para aqueles compradores que acabaram de adquirir um imóvel, eles também vão ganhar esse livro. Quer dizer, a tentativa nossa é mostrar que quem está adquirindo um imóvel na região tem condições de contratar um profissional da região, comprar tudo aqui na região, que a cidade está preparada para receber esse tipo de atendimento com qualidade que o mundo contemporâneo exige. Exatamente. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, voltando lá no começo, na elaboração, você falou do conceito do Clube Design. Existe todo um trabalho de pontuação, ou seja, de aproximação do profissional. Conta um pouquinho mais da estruturação. Exatamente. Praticamente que o primeiro ano foram 6 meses de diagnóstico. Nós analisamos bem o que a cidade ia precisar no futuro. Depois fizemos um trabalho que é contínuo, ainda está sendo feito, as primeiras páginas do livro mostram isso, que são ciclos de palestras e cursos, preparando lojistas, seus funcionários, os arquitetos. Trouxemos palestrantes de renome, como Mário Sérgio Cortella, para que todos pudessem usufruir dessa necessidade de acompanhar esse crescimento. Além disso, nós temos um software que permite que as lojas acompanhem o que a gente chama o consumo do design. Ou seja, a gente pode, através desse software, entender o que o arquiteto precisa, o que está faltando, o que é necessário a loja mudar. E através desse software também os arquitetos têm benefícios. Eles ganham prêmios. Nós estamos indo agora, segunda-feira vamos para Londres, para o London Design Festival. Com isso, provavelmente, todos, lojistas e profissionais, voltarão muito mais preparados, com ideias e estimulados a melhorar. E pretendemos, o ano que vem, ir para cidades novas. A nossa ideia é que todo ano a gente leve o grupo para conhecer esse roteiro de design que existe no mundo inteiro. Legal, olha, parabéns aí pela ideia, é um sucesso, já vai fazer 3 anos, né? E muitas lojas querendo fazer parte. Vocês podem abrir para muito mais lojas? Como é que é a mecânica? Todos os interessados devem entrar em contato através do site clubedesignbr.com.br. Existe um contato lá, onde tanto os arquitetos podem fazer seu cadastro, quanto os lojistas e marcas que queiram fazer parte do clube.